Bom dia! Sim, hoje é que é sexta-feira. Estamos a falar da edição da Cor do Dinheiro do dia 7 de maio do ano da graça de 2021. O cenário mudou, está muito barulho lá fora, o Sr. Luís deixou-me fazer isto aqui dentro. And without further ado, vamos lá aos avisos de hoje. Em primeiro lugar, na segunda-feira, hoje são 7, 8, 9, 10, não é? Aliás, julgo que sim. Perdão, segunda-feira, vamos ter um novo programa aqui no canal A Cor do Dinheiro. Chama-se Dia D, vai para o ar às 9 da noite e vai ser um programa de análise, um programa semanal de análise, onde vão alternar uma série de comentadores. Para já, a surpresa que eu lhe vou dar para segunda-feira é que quem vai fazer o programa é o João Marques de Almeida, conhecido cronista, e o Vasco Rato. Vai ser um programa que, em princípio, vai ser gravado. Irá para o ar, primeira edição, segunda-feira, às 9 da noite. Excepcionalmente, nos primeiros dois programas serei eu o moderador, mas depois iremos anunciar quem é que vai moderar os respectivos programas. Portanto, fica prometido. Segundo alerta, não se esqueça que este canal tem uma parceria com a Prozis, o que significa que você, quando for fazer compras ao site, no momento de saída, no checkout, escreve lá Camilo, no cupão, e habilita-se um desconto de 10%. Não é despiciante, 10% é bonzinho. E depois ainda tem aquelas promoções semanais que nós divulgamos aqui, que esta semana são almofadas de massagem. Aliás, como lhe disse aqui antes de ontem, muitíssimo porreiras, têm-me ajudado aqui à contratura que eu tenho nesta zona, que é a crónica. Bom, vamos então à agenda de hoje. A agenda de hoje, eu sei que toda a gente está distraída com a cimeira social. E a cimeira social passou a ser aquilo que é o ganha-pão do governo para esta presidência da União Europeia. Em minha opinião, é muito pouco. Se você for ver hoje as notícias, os jornais, e andar a ver as notícias dos últimos dias, perceberá que o governo, de repente, tentou dar vitamina a isto para se tornar no grande assunto da presidência portuguesa. Bom, primeiro ponto. Isto, é preciso dizer, o governo está a tentar desviar as atenções daquilo que são outros problemas. Olha, a pandemia, eu sei que a ministra ontem da presidência já veio dizer que a pandemia acabou, já lá vamos, os efeitos económicos da pandemia, os efeitos sociais da pandemia, e de repente, está a ver, aparece a história da cimeira social. Há uma série de problemas por resolver, como iremos falar a seguir. Portanto, vir erigir a Cimeira Europeia como um grande desígnio, para mim, é a confissão do fracasso da presidência portuguesa. E digo isto com pena, com mágoa, porque preferia que, quando o meu país está a presidir a União Europeia, nós tenhamos coisas de vulto, de peso para mostrar. Pelo contrário, só temos esta manifestação de apoio àquela patetice monumental, já vou falar disso, que é a história do fim das patentes nas vacinas. Bom, segundo ponto. Eu não sei se continuo a ouvir as notícias que chegam da Odmira. Eu estou verdadeiramente espantado com a falta de vergonha do governo, das autoridades que deviam fiscalizar aquilo, das empresas, mas também e sobretudo do Presidente da Câmara de Odmira. Porque quanto mais se mexe naquilo, mais mal cheira, percebe? Porque agora está toda a gente a fazer-se de virgem ofendida. Uma hipocrisia monumental, quando o problema, de fundo, toda a gente o conhece. E repare, ainda não temos uma solução. O que é espantoso em Odmira é que aqueles tipos estão todos ali a sacudir a água do capote. A culpa é deste, a culpa é dele, não pode acontecer, eu denunciei, eu disse, eu aconteci, e o raio que o esparta. E você não tem uma única solução. Já reparou esse problema? Bom, mais. Olhe para o aviso que foi feito ontem. Nos próximos meses está prevista a chegada de muitos milhares de novos imigrantes para trabalhar na agricultura. Porque, como toda a gente já percebeu, o problema não é exclusivo de Odmira. Eu não sei se é tão grave quanto ali. A verdade é que há outras regiões do país, regiões agrícolas, onde há falta de mão de obra para trabalhar na agricultura. E, portanto, também ali há imigrantes. Agora, o aviso está feito. O que é que está a ser feito do ponto de vista de prevenção pelo Governo? Eu adoro aqueles acessos de raiva do ministro Eduardo Cabrita, não é? Como se de repente, ali a rasgar as vestes,
como se de repente se tornasse o salvador do mundo e da pátria. Mas a verdade é que nós não vimos ainda rigorosamente nada sobre isso. Aliás, a ministra Ana Mendes Godinho dá para aí uma entrevista. É outro exemplo claro de como é que os governantes estão a passar perante os pingos da chuva. Repare, isto é área, isto é matéria da ministra Ana Mendes Godinho. Nós já vimos alguma solução para prevenir no futuro problemas destes? Não, pois não. Pois é, nós andamos distraídos como sociedade e anda também o jornalismo, curiosamente. É que jornalismo para denunciar só não chega. É preciso jornalismo para prevenir. Vá olhar para as manchetes, vá olhar para os artigos dos últimos dias. Digam-me quantos, há exceções, quantos é que se dedicaram a este tema. Ponto seguinte. A Ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, já nos surpreendeu com muita coisa. Ontem, deve ter sido um momento alto da vida dela como personalidade política. É que veio declarar o fim da pandemia, entre aspas. Veio dizer que a pandemia está controlada. Eu acho que é preciso uma desfaçatez e uma falta de senso monumental quando nós sabemos que ainda há problemas, quando sabemos que ainda há riscos, quando ainda ninguém sabe muito bem os contornos do próprio problema do ponto de vista de saúde, vir dizer uma coisa destas. Mais, qual é o risco que a Ministra e o Governo correm com isto? É muito simples. Passarem para o país a ideia de que está tudo resolvido, que isto já não vai acontecer desgraça nenhuma e que podem ter os comportamentos de risco, sem sequer saber quando é que o problema vai terminar. Sem sequer termos mais do que 25%, com muita sorte, não é, de efetiva imunidade na sociedade portuguesa. É isto que está em causa. Bom, foi de uma irresponsabilidade brutal. Ponto seguinte. Já agora, havia 10 candidatos à venda da EFASEG. Como sabe, desgraçadamente veio parar às mãos do contribuinte. Desses 10 ficaram 5. Salvo erro, 2 ou 3 são estrangeiras. Deixe-me pedir-lhe só uma coisa. Esteja atento a este processo, ok? E fica no ar esta questão. Nas próximas semanas falaremos sobre o assunto. O sorriso tem razão de ser. Haveremos de ir a isso. Bom, a polémica dos bónus no novo banco. Ontem, o presidente do banco, que eu muito estimo, aliás, como já disse aqui, do ponto de vista pessoal, não se quis pronunciar sobre o assunto, disse que havia fóruns próprios para isso. Eu espero que sim. E espero que a administração do banco explique convenientemente aos portugueses porque é que um banco que recebeu e continua a receber dinheiro do contribuinte, aí não me venham dizer que não é do contribuinte, é do Fundo de Resolução. Pois, o Fundo de Resolução é dos bancos. E, portanto, como os bancos pagam e vão pagar até 2046, ouviu bem, 2046, quer dizer que os bancos vão pôr em cima de si, de mim, toda a gente, o custo desta brincadeira. Portanto, não me venham com a história de que os bancos não pagam isto. Bom, nem me venham com a treta, que alguns tipos já vieram para aí, que não sei quantos, se eu sou contra bónus, não sou nada, é exatamente o contrário. Bom, mas como os bónus de 2019 foram diferidos, expliquei-lhe isto aqui ontem, como os bónus de 2020 foram diferidos, ou vão ser diferidos, porque até o fim do ano o novo banco, que está sob a intervenção de Bruxelas, não pode conceder bónus. Isto significa que depois de 2021 há ali mais ou menos quase 4 milhões de euros para devolver, para pagar. Repare, não é dos exercícios de 2022 em diante, é correspondentes aos exercícios onde está proibida a concessão de bónus. Capixa? Isto, em minha opinião, não é ético. Haveremos de voltar a isto. Bem, vamos então à agenda. Eu ia começar hoje por falar nas condicionalidades de Bruxelas. O Governo esforçou-se na última semana para desmentir que lhe esteja a ser imposto por Bruxelas condicionalidades para usar o dinheiro da bazuca, via PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, whatever that means. É mentira. Ok? É mentira. Bruxelas tornou claro desde o início das negociações, em outubro, e eu sei disto de fonte segura,
em Bruxelas. E já agora, se os correspondentes portugueses de órgãos de comunicação nacional em Bruxelas não estão a fazer o seu trabalho, não sei o que estão ali a fazer. Eu sei de fonte segura que desde o início das conversas entre o governo português e Bruxelas começaram as imposições. Vocês, para gastar isto, vão ter que fazer isto, isto e aquilo. E mais. Cada etapa destas vai ser rigorosamente fiscalizada, sem as quais você não recebe o dinheiro. Foi esta a conversa desde o início. Bom, o Governo tentou, durante muito tempo, ser o primeiro a entregar o plano em Bruxelas. Primeiro, para dizer, fomos os primeiros e tal, e não sei o quê. Segundo, estava na presidência da União Europeia, mas mais grave do que isso. A grande preocupação de Portugal e do Governo não tem dinheiro. E, portanto, como não tem dinheiro, é preciso que aqueles milhões venham rapidamente, milhares de milhões. O problema de Bruxelas, que já nos conhece, foi este. Espera aí. Nós tivemos um conjunto de países atrás de nós, durante as negociações, que não queriam dar este dinheiro a fundo perdido. Queriam exigir condicionalidades. Os tais frugais. Frugais chama-se trabalhadores, percebe? E que depois não querem pagar pelos outros, trabalham pouco. Percebe-se isto? Bom, Bruxelas diz assim, olha para o passado. Estes rapazes, desde 1986, já andam a receber fundos comunitários. Nós fizemos muito pouca fiscalização destes fundos. A coisa mudou. E onde é que isto está traduzido? O ministro Pedro Cisa Vieira, ontem, naquela conferência de imprensa, veio dizer o seguinte, bom, de facto, nós começámos a negociar em outubro. Já entregámos o plano, mas Bruxelas continua a fazer perguntas. Olha, ainda bem, porque nós não sabemos gastar o dinheiro, mas este PRR cheira a socialismo para distribuir pelos amigos. Percebe? Portanto, ainda bem que Bruxelas nos está a questionar todos os dias. O ministro Pedro Cisa Vieira disse isto ontem. E disse, inclusive, que isto pode implicar mudanças no próprio PRR, que o Governo pensa que já pode correr a executar. Bom, segunda parte desta conversa. De facto, existem condicionalidades. E como muito bem explica o Expresso esta manhã, aliás, a manchete do Expresso elucidativa eu já lhe vou mostrar, como muito bem explica o Expresso esta manhã, dizia deixa-me mostrar-lhe aqui. Bom, eu sei que está ao contrário, mas eu vou virar isto, que é para você ver convenientemente, ok? Olha, está aqui a manchete do Expresso. PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, recupera medidas da Troika para os hospitais. Bom, pormenor, não é só para os hospitais. O PRR recupera medidas da Troika, ponto. Ok? Bom, porquê? Não é porque a Troika queira o nosso mal, é que a Troika sabe quais são os problemas crónicos da sociedade portuguesa. A Troika sabia, e Bruxelas sabe, o que é que nos torna pouco competitivos. Percebe? Bruxelas sabe onde é que existem os problemas da sociedade portuguesa que Portugal não quer mudar. Quer ver a manchete do Expresso? Reformas acordadas com Bruxelas incluem concentrar urgências nos hospitais. Remember, a Troika tinha imposto isto. Gestão vigiada dos hospitais e nova organização. Olha, já foi ler o memorando de entendimento. Eu sei que ninguém lê estas coisas em Portugal. Já foi ler. Está lá escrito. Mas, hospitais, já percebeu, criticam, entre aspas, reedição da Troika. Ora, vá lá. Perguntinha da algibeira. Porquê é que os hospitais estão tão preocupados com isto? Não lhes dá jeito, não é? Pois é. É o lobby à volta do SNS. Você nunca lhe passou isto pela cabeça? Porquê é que você não consegue reformar o SNS em Portugal? Olha, por causa disto. Porque você tem uma série de gente pendurada aqui a receber do Orçamento de Estado. O SNS é uma teta de uma vaca, percebe? Com um monte de leite, está a perceber? E, portanto, dá jeito de estar lá pendurado a mamar. Uma série de lobbies da sociedade portuguesa. É por isso que o SNS não muda. A senhora Ministra está farta de saber isso. O Ministro anterior estava farto de saber isso. E todos os Ministros passando pelo Correio de Campos, como sabe, é um socialista encostado à esquerda. Toda a gente sabe isto. Ninguém consegue reformar o SNS. Sabe porquê? Porque os lobbies têm um poder muito grande. Está a perceber porque é que Bruxelas agora impôs isto? É essa a questão. Moral da história. Sim senhor, há condicionalidades na negociação do PRR com Bruxelas. E mais, thank God,
Está a perceber? Porque há coisas que nós não conseguimos fazer na sociedade portuguesa, nem com a democracia, percebe? Pelos vistos, nem com a ditadura conseguimos fazer, e espero que esta condicionalidade externa, desta vez, seja aplicada. Porque é assim, nem aqui a Troika conseguiu ter sucesso, percebe? Porque os lobbies são tão grandes e depois perpassam os partidos políticos que isto fica tudo em águas de bacalhau. Desta vez, espero que a coisa seja diferente. Mas espero mesmo que a fiscalização de fundos por parte de Bruxelas seja eficaz e efetiva. Que é para nós não ficarmos com a sensação que o dinheiro que vem de fora é distribuído pelos amigos e pelos lobbies. E por falar nisso, você tem muitos exemplos disto divulgados e denunciados nas últimas semanas. Bom, avancemos na agenda. Qual é o ponto seguinte? Bom, este ponto que vem a seguir custa-me sobremaneira. Porque acho inacreditável nós passarmos o tempo em Portugal a falar em ajudar pobres, ajudar necessitados, ajudar empresas em dificuldades. Eu não queria acreditar nisto, eu pensei que fosse fake news. Houve um espectador que mandou, passou-me completamente, eu confesso, antes de ontem, houve um espectador que mandou assim, então você não comentou isto, o que é que era isto? Os casinos. Ficámos a saber que os casinos ficam isentos de imposto até 2022. Como? Casinos isentos de imposto até 2022? Pá, eu não tenho nada contra os investimentos como contrapartidas das concessões dos casinos. Não tenho nada. Eu não gosto de jogos de azar, percebe? Acho que em Portugal nós estamos viciados em jogos de azar. Bom, ainda bem que há casinos limitados. Porque eu prefiro ter casinos a ter raspadinhas, percebe? Que é uma coisa vergonhosa e gravíssima que nós temos em Portugal. Bom, que cria dependência em pessoas que não têm dinheiro. Bom, mas enfim. Casinos com isenção de impostos até 2022? Mas isto é um governo de esquerda? Pormenor, o pessoal do Bloco tem alguma coisa a dizer ou é só o Novo Banco? Jerónimo, o seu PCP não tem nada a dizer? Ou é só o Novo Banco? Fazer figuras sobre o Novo Banco? Eu não entendo isto. Podem-me chamar o que quiserem, anticapitalista ou o que quiserem, anti-empresas. Não. Não me parece que no momento em que os portugueses estão a ser massacrados com impostos, vão ser mais massacrados ainda, e que as empresas pagam uma fortuna em IRC, que estas coisas devem acontecer. Não me parece que nós, tendo pequenos negócios em dificuldades em Portugal, nós devemos estar a conceder isenções de impostos a casinos. Isto é um governo de lobbies, percebe? Eu não entendo de outra maneira. Já agora, Pedro Nuno Santos, você que é tão à esquerda, está preocupado com questões sociais, diga-me lá qual é a lógica para o seu governo isentar casinos de impostos. Diga! Estou à espera. Mariana! Sim, Mariana Mortágua. Estou à espera. Ok? Bom, ponto seguinte. Vacinas. Quanto tempo é que já vamos? 19 minutos. A comunicação social, sobretudo a de esquerda, percebe? Os comentadeiros, sobretudo os de esquerda, exultaram antes de ontem à noite quando apareceu aquela notícia de que os Estados Unidos queriam acabar com os patentes nas vacinas. E esta ideia veio da cabeça do camarada Joe Biden. Eu estou espantado. Espera, foi tudo... Epá, estão a ver até os Estados Unidos e tal. Bem, primeiro, foi a maior estupidez que o Joe Biden já fez, já disse. Segundo, eu estou convencido que ele fez isto por motivos apenas eleitorais. Sabe muito bem que isto não vai para a frente. Terceiro, vamos às consequências. Espera aí. Você decide investir na criação de uma solução qualquer, ok? Para imaginária da saúde ou outra qualquer. Você teve sucesso. Então, é justo que o dinheiro que você gastou no investimento seja protegido. Porque senão aparece o outro logo a seguir que copia. E você diz assim, então eu investi e aqueles palhaços vieram copiar aqui e estão a ganhar dinheiro comigo. Isto não faz sentido, pois não. Pois, é isto que estão a querer fazer nas vacinas. Você dirá, isto é saúde pública. E a solução não é violar patentes. Sabe porquê? Porque no futuro as empresas vão ter um incentivo a não fazer isto. Se você... você dirá, está bem, os Estados gastaram muito dinheiro com as vacinas. Os Estados europeus, os Estados Unidos não gastaram. Os Estados Unidos não pagaram, não subsidiaram a investigação de vacinas. Já agora,
Sabe quanto é que custa desenvolver uma molécula? Sabe? Quer que eu lhe diga? 1.000 milhões de euros. Ouviu bem? Ouviu bem ou não? 1.000 milhões de euros. Não, não é 1 milhão, nem 100 milhões. É 1.000 milhões de euros. De onde é que vem este dinheiro? Dos Estados? Não. Uma parte vem dos Estados. Portanto, aquilo que de repente alastrou a Europa, ainda bem, mas aqueles malucos da OMS, mais a outra maluca da OMC, não sei, sim senhor, ainda bem, vamos para a frente e tal. Isto é um mundo governado por idiotas, percebe? Sabe qual é o problema das vacinas? Nem são as patentes, é a capacidade física de produção. A única sensata no meio disto tudo chama-se Angela Merkel, que veio dizer não. O problema das vacinas não é o problema das patentes, é o das condições de produção, de fabrico. Portanto, estar a liberalizar isto não resolve nada. Depois vêm os lobbies. Não, há uns países, a Índia e a África do Sul, que estão a defender isto. É óbvio, mas que idiotas, pá. Ainda não perceberam ou não? Quais são os países no mundo, em África, capazes de produzir vacinas? África do Sul. Qual é o país na Ásia que tem maior capacidade de produção de vacinas de fabrico? Índia. A estes palhaços, entre aspas, interessa isto, está a perceber? Ou seja, isto é um exemplo típico como é que se discute o assunto com a ignorância geral, percebe, na sociedade, inclusive é de comentadeiros e uma parte da comunicação social, sem olharem ao problema. É óbvio que a indústria de vacinas da África do Sul e da China dá jeito. Agora diga uma coisa, houve gente a gastar bilhões de euros nisto, arranjou-se uma solução e agora vão violar patentes. Mas o que é isto? De hoje para amanhã, quando for preciso desenvolver outro medicamento qualquer, as farmacêuticas fazem-lhe o gesto do Bordal Pinheiro. Está a perceber ou não? Isto é uma irresponsabilidade. Isto é um país, pelo visto, não é só Portugal, onde não se discute os problemas, não se analisa nada, vai-se logo com uma solução sem pensar nas consequências. Está a ver? Bom, matéria resumida. Basicamente é isto. Bem, eu já vergonhosamente ultrapassei o tempo disto. Deixe-me só acabar outra vez com o Admira. Eu não sei se ouviu ontem as explicações do responsável da Proteção Civil. Apeteceu-me insultá-lo. Sério, não posso fazer aqui, não é? Nem posso fazer por uma questão de educação. Mas o indivíduo não bate com a tola, com a cabeça toda, com os pauzinhos todos. Então é assim, alguém perguntou ao senhor, olha, então faz sentido vocês invadirem uma propriedade durante a noite, com quem, GNR, não sei das quantas? Sabe, é que isto teve que ser assim, porque as pessoas estão a trabalhar durante a noite. Homem, você acha que nós somos parvos? Acha? Bom, segunda explicação. Pois, e depois as pessoas tinham lá os seus haveres, não era muita coisa, era preciso ir lá buscar os haveres e não sei das quantas, só à noite. Bom, mas a melhor de todas. E depois há um problema de religião, está a ver? Eles durante o dia, o Ramadão e não sei o quê, para já é assim. Uma boa parte daqueles trabalhadores não são muçulmanos. Ouviu? Não venha cá. Alguns são muçulmanos. Não venha com essa treta. Já percebeu? Estes senhores não estiveram no sítio para fazer aquilo durante o dia, porque sabiam que estava lá a comunicação social, ia haver umas parangonas desgraçadas, manchetes, CMTVs e o Diabo 4, borraram-se de medo e resolveram fazer a coisa pela calada da noite. Cabeça do Dr. Eduardo Cabrita, não sei de quem foi. Isto foi uma vergonha, está a perceber? Isto é um governo que é uma vergonha. Eles tinham soluções para resolver aquele problema. Resolveram fazer isto porque o governo tem consciência social pesada, está a perceber? Passou ao lado do problema durante muito tempo e agora quer fazer um brilharete perante os portugueses e quer vir fazer aquelas reafirmações do Eduardo Cabrita, que não sei quantos, somos um país socialista. Não! Isto é um país de idiotas, entre os quais se inclui o Ministro. Pronto, o problema é este. Bem, chegamos ao final da conversa de hoje. Já sabe que no fim de semana vai haver mais um Deals on Wheels. Já sabe que na segunda-feira de manhã estará aqui a levar comigo. Já sabe que na segunda-feira às 9 da noite vai ter um programa novo do canal A Cor do Dinheiro. E também já sabe que neste canal, aquilo que você ouve, não se ouve em mais lado nenhum. Obrigado, tenha um grande fim de semana e até a segunda-feira às 8.